Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Gratidão pela participação aqui, a, com vocês aqui ao vivo, e também gratidão a quem estiver ouvindo a gravação. Sinta-se parte também íntegra desse nosso estudo, porque a mensagem ela não tem tempo, então ela é atual no momento que nós disponibilizamos o Espírito Santo, a nossa mente para o Espírito Santo ou para a mentalidade certa. E hoje nós temos, então, o segundo esclarecimento de termos. Nós iniciamos na aula passada, no primeiro esclarecimento de termos, que aparece no manual de professores, quando nós vimos sobre mente e espírito. Nós já vimos a dinâmica de Jesus confrontar ou colocar lado a lado dois sistemas de pensamento, ou dois tipos de pensamento, para que possamos captar o conteúdo. Porque palavras são simbólicas e, portanto, palavras podem ter um significado diferente dependendo do momento que nós estamos e da pessoa, ou do nosso entendimento, que, então, a palavra pode não representar o mesmo sentido a todos. E nessa dinâmica, então, de colocar lado a lado dois tipos de pensamento, nessa confrontação, nós conseguimos extrair um conteúdo mais exato daquilo que está sendo passado para nós. E assim também será hoje, quando nós vamos ver nessa leitura comentada sobre o ego, o milagre. E para nós iniciarmos, eu vou convidar vocês, como sempre tenho feito, não que a gente já não venha com a mentalidade aqui para estudar, com o propósito de permitirmos que o Espírito Santo seja o nosso professor, mas para nós tornarmos isso muito claro a nós mesmos, para nós nos mantermos fiéis àquilo que nós determinamos que seja essa hora de estudo. Por isso que eu convido vocês a se unirem a mim num instante de entrega da mentalidade, e quem quiser pode fechar os olhos, respirar pausadamente, aquietar os barulhos mentais, nossos pensamentos superficiais, permitir que eles se vão, que eles fiquem distantes e que se aproxime a nossa vontade de que o Espírito Santo nos conduza nessa hora de estudo, que ele seja o nosso professor durante a nossa leitura, porque é da nossa vontade aprendermos a viver com a nossa mentalidade do Espírito Santo. E assim nós oferecemos então a ele nossa capacidade de aprender, para que possamos usá-lo, para que ele possa usá-lo para trazer a mensagem, o conteúdo que ele deseja nos passar através desse texto, que é o ego, o milagre, no esclarecimento de termos, e que Jesus nos traz, então, aqui, o que aparentemente não chega a ser nenhuma novidade para os estudantes, sendo que nós estamos no fim do livro, mas sempre é algo para reforçar o que nós já sabemos e para frisar que é isso que nós queremos para a nossa vida, para a nossa experiência, para o nosso modo de pensar. E assim, vamos ver então o que Jesus nos traz aqui sobre o ego, o milagre. E ele inicia nos dizendo que as ilusões não durarão, até mesmo pela natureza, porque para serem eternas teriam que ser verdadeiras. Então já é o reconhecimento de uma obviedade, que ilusões, elas não duram.
A sua morte é certa e apenas isso é certo no mundo em que elas existem. E para confirmar com isso, nós podemos nos atentar que tudo aqui no mundo físico, tudo no mundo sonhado, ilusório, certamente acabará em morte. Então, a morte é um sistema presente dentro da ilusão. É o fim é o sinônimo do fim das ilusões. É o mundo do ego por isso. Então, o mundo do ego, o mundo de Deus, o reino de Deus, é a verdade, é o que é real, é a única existência verdadeira. Então, toda ilusão, tudo que é irreal, embora que a nossa mente acredite nisso, e por isso que nós vemos isso, então, isso compõe o mundo do ego, o mundo da ilusão, e, portanto, tudo dentro do ego tem um fim. O que é o ego? Apenas um sonho acerca do que realmente és. Então, um sonho acerca do que realmente és. Nós acreditamos que nós temos uma identidade dentro de um mundo concebido fora da mente de Deus, dentro do mundo físico, dentro das características de um mundo onde nós nos identificamos com corpos como sendo a nossa identidade e outros corpos como sendo outras identidades e todos separados entre si. Então, isso é o ego, um sonho. Este é o sonho que nós acreditamos que seja a realidade aqui do universo físico. Um pensamento segundo o qual estás à parte do teu Criador e um desejo de seres o que ele não criou. Então, um pensamento de estar à parte é aquela ideia da separação, aquele pensamento. E um desejo de ser como ele não criou é o que mantém a nossa mente ligada à consciência de um ser separado. É o desejo da nossa mente. Então, isso não está sendo imposto a nós mesmos escolhemos para nós, através do nosso desejo de sermos diferentes de como que Deus nos criou. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, em extensão ao seu espírito. E nós, então, desejamos de ser diferentes disso, termos uma identidade individual própria nossa, e isso é diferente do pensamento de Deus. Então, o ego, que é isso tudo, é uma loucura sem nenhuma realidade. Então, como que pode parecer ser tão real se não tem nenhuma realidade? É porque nós emprestamos do poder de Deus para darmos realidade a esse pensamento faltoso, a essa ideia de ego. Então, o ego, ele tem o mesmo poder do céu para parecer ser verdadeiro para nós, se assim é nosso desejo, porque nós aqui, através do nosso desejo, emprestamos do poder de Deus, que é a única fonte de poder, para fazer parecer que existe esse mundo à parte, para sonharmos com esse mundo separado de Deus e nos identificarmos dentro de um personagem dentro do sonho. Então, é uma loucura, é sem nenhuma realidade, mas que para nós é verdadeiro enquanto nós colocarmos o nosso foco nisso, enquanto nós emprestarmos o poder para isso. E nós o fizemos enquanto a nossa vontade, o nosso desejo, porque vontade só existe no céu, mas enquanto o nosso desejo for pela separação, for por sermos diferentes de como Deus nos criou. Um nome, o que que é o ego? E essa definição que eu particularmente, mais gosto, acho ela mais define o que a gente procura entender do ego. É um nome
para o que não tem nome, é tudo que ele é. Então, um nome para o que não tem nome. Se não existe, como que poderia ter um nome? Mas já que nós acreditamos nele, então precisamos nomeá-lo. Então, por isso que é um nome para o que não tem nome. Um símbolo da impossibilidade, uma escolha por opções que não existem. Assim como todas as escolhas nossas aqui dentro da funcionalidade física. Então, todo sonho que esse mundo é, ele aparenta ter escolhas, mas na verdade todas as escolhas dentro do universo separado de Deus, elas não existem, mas elas aparentam existir. E essa aparência, então, essa impossibilidade tem um símbolo, e nós chamamos esse símbolo de ego. Então, o ego nos faz acreditar que temos escolhas aqui, e assim nós nos distraímos do verdadeiro propósito, que é voltarmos o nosso desejo para alinhá-lo com a nossa vontade. Porque a vontade é de Deus, é do Cristo, é do nosso ser. O desejo é algo de ser diferente da vontade. Então, precisamos, primeiramente, alinhar o nosso desejo com essa vontade. Nós o nomeamos só para nos ajudar a compreender que ele não é nada senão um antigo pensamento que professa que o que foi feito tem imortalidade. Isso é o que o ego é. Então, o que foi feito? De fato, houve então esse pensamento de imaginar como que seria um mundo à parte de Deus. E esse pensamento, então, essa imaginação teve um efeito. O efeito dessa imaginação é isso que nós chamamos aqui de ego, ou desse universo à parte do reino de Deus. E o desejo, então, de tornar imortal, de perpetuar isso fora da mente de Deus, então, esse desejo faz isso tudo, e esse todo, então, nós chamamos de ego. Então, nós, não, como Jesus diz, nós o nomeamos só para nos ajudar a entendermos esse antigo pensamento que professa que aquela falsa ideia de separação, aquela tentativa de imaginar como que seria oferecer algo a mais a Deus, de professar que isso é verdadeiro, que isso teve imortalidade, que isso existe. Então, o ego perpetua isso. O ego é o que faz isso parecer ser verdadeiro. Mas o que poderia vir disso, senão um sonho que, como todos os sonhos, só pode terminar na morte? Então, todos os sonhos têm um fim certo, porque são sonhos, porque são imaginações. Então, elas, cedo ou tarde, o sonho acaba. Assim também é com essa imaginação, com esse grande sonho coletivo do Filho de Deus, de ter um pensamento de ser diferente de Deus, ou de fazer algo diferente de Deus. Mas como todo sonho acaba, também esse mundo do ego acabará. Ele terminará no nada de onde ele veio. O que é o ego? O nada, mas em uma forma que aparenta ser algo. Então, de fato, o mundo físico aqui, o mundo das nossas imaginações individuais, ele parece ser algo. Não nos parece que é um nada. Ele faz um sentido para nós. Então, é o desejo da nossa mente que faz com que nós queiramos ter esse algo que não existe, que isso seja algo. Então, o que poderia ser disso, a parte de Deus? Somente um sonho mesmo. E isso, então, é o sonho. Em um mundo de formas, o ego não pode ser negado, pois só ele parece real. Então,
nós não nos é pedido, e seria totalmente contraditório, nós negarmos o ego e continuarmos a ver o mundo físico fora da nossa consciência, fora daquilo que nós estamos cientes, fora da nossa mente. Então, não nos é pedido para nós negarmos que a nossa experiência é de que existe um mundo fora da nossa mente e que ele parece real. No entanto, seria possível o Filho de Deus, tal como ele o criou, habitar na forma ou em um mundo de formas? Então, aqui que está o contraste, o que nós devemos nos atentar para aprendermos. Não é uma questão de negar que aparentemente tenha um mundo fora que nós estamos acreditando. Mas nós precisamos também nos questionar que será que Deus teria criado algo que ele não estivesse junto? Então, Deus seria possível ter criado se ele é a única fonte criadora, a única fonte de vida. Seria possível ele nos ter dado vida fora dele mesmo? Então, aqui um questionador honesto começa a perceber qual dos dois mundos pode ser real: o de Deus, que é uma fonte criadora, ou aquele que estou percebendo que os sentidos físicos estão me testemunhando. Então, não nego que os sentidos físicos me testemunhem um mundo que aparentemente existe, mas eu nego a realidade disso ser real. E se não for real, é uma ilusão, é um sonho. Assim, ao não negar o mundo, mas eu posso mudar o status dele, de perceber que ainda estou vendo esse mundo, mas que ele não tem realidade, que ele é um sonho, ele é uma projeção de um pensamento. Quem te pede para definir o ego e explicar como ele surgiu, só pode ser alguém que pense que ele é real e busque, através da definição, assegurar-se de que a natureza ilusória do ego esteja oculta por trás das palavras que parecem fazer com que seja assim. Então, quem ainda quer uma definição do ego? Quem quer compreender o que é o ego, na verdade, ele ainda não compreendeu a natureza ilusória do mundo que aparentemente está aqui. E com isso, com esse questionamento que está por detrás, é um desejo, então, de dar validade para o ego. Então, a cada vez que existir um desejo de compreendermos como que o impossível aconteceu, como que foi possível pensar sem a participação de Deus. Então, esse questionamento, ele traz o culto atrás de si um desejo de que esse pensamento seja verdadeiro, que isso de fato tenha acontecido. Como de fato para nós aparentemente ainda assim é, ou nós não acreditaríamos nos sentidos físicos. Não há definição para uma mentira que sirva para torná-la verdadeira. Isso é um fato tanto no céu quanto aqui na ilusão. Nenhuma definição de mentira pode torná-la verdadeira, porque se fosse verdadeiro, não seria mentira. Então, nenhuma definição do ego vai tornar o ego real. Nós compreendermos o que é o ego não vai fazer com que o ego seja verdadeiro. Nem pode haver uma verdade que as mentiras efetivamente ocultem. Então, não pode haver uma verdade, o céu não pode ser ocultado pela crença do ego, porque nenhuma verdade pode ser ocultada pela mentira.
Então, nada que seja irreal pode ser ocultado por algo que não seja real. Então, nada real pode ser ocultado pelo irreal. A irrealidade do ego não é negada por palavras ou por conceitos, nem o seu significado se esclarece porque a sua natureza parece ter uma forma. Então, só porque nós estamos enxergando um mundo de formas, porque estamos sentindo um mundo de formas, isso não traz realidade ao ego. Só porque nós estamos identificados com um personagem dentro do sonho, isso não transforma o sonho em realidade. Ainda continua sendo um sonho sonhado por uma mente. Então, assim, o ego, ele não é negado por palavras, e o significado desse nada não pode ser real só porque as formas aparentemente existem. Isso não é uma comprovação de que o ego seja real. Então, o mundo físico que os sentidos nos mostram não é prova cabível da realidade do ego e da ilusão de separação, da ilusão e a essa ilusão chamamos de ego, sim, mas não da realidade. Quem pode definir o indefinível? Então, é como nós vimos acima, um nome para o que não tem nome. Como definir o que não tem definição, o indefinível, o que não existe? Como definir isso? E apesar disso, mesmo aqui há uma resposta. Então, mesmo não podendo definir o ego, mesmo sendo um nome para o que não tem nome, ainda assim a razão nos traz uma resposta. Nós ainda podemos ter uma compreensão, um entendimento do que seja o ego. Não podemos realmente construir uma definição do que é ego. Então, o nada não pode haver uma definição para isso, mas podemos dizer o que ele não é. Então, por contraste, nos atentando ao que não é o ego, nós podemos ter uma noção do que seja o ego. E é isso que Jesus vai nos trazer aqui, então, para clarear mais a nossa mente e que muitas vezes fica confusa com as aparentes formas do que nós do que é esse universo sonhado. Então, nós podemos, para termos firmeza nisso, aprender o que não é o ego. E isso nos é mostrado com perfeita clareza. Nós podemos aprender com total clareza o que não é o ego, e assim nunca mais nos enganaremos com a natureza ilusória do ego. É a partir daí que deduzimos tudo o que ele é. Então, a partir da clara certeza, da clara convicção do que não seja o ego, nós saberemos definir o que é o ego. Olha para o seu oposto e podes ver a única resposta que é significativa. Então, buscar o que é o ego, na verdade, é dar realidade ao ego. Mas buscar o que é o oposto do ego não torna real o ego, não dá realidade ao ego. Apenas reforça o que ele não é, e assim nós acabamos por largar totalmente isso que aparentemente parecia ser algo. O oposto do ego em todas as formas, em origem, efeito e consequência, nós chamamos de milagre. Aqui nós temos o conceito do milagre e nós estamos aprendendo através de um curso em milagres. Jesus nos traz o oposto do universo do ego. Ele nos traz um universo em milagres que, em origem, é diferente do ego,
porque a origem do milagre é a mentalidade certa. No efeito, é diferente, porque o milagre desfaz aquilo que a culpa fez, aquilo que a separação fez. E, em consequência, também, porque o milagre traz a consequência da paz. Então, o ego, em origem, é um pensamento impossível de separação. A origem do milagre é a correção desse pensamento, é a origem da mente certa. O efeito do ego é um universo oposto do céu, um universo de dor e sofrimento. O efeito do milagre é o efeito do mundo real, do sonho feliz, onde não há dor, não há sofrimento. A consequência é a volta do ego, é perpetuar a crença da separação, é perpetuar esse inferno, que é o oposto do céu, e o milagre, a consequência, é a volta de estarmos cientes do céu. E aqui achamos tudo o que não é o ego nesse mundo. O milagre, tudo que não é ego aqui no mundo é milagre. Aqui está o oposto o oposto do ego, e só aqui olhamos para o que era o ego, pois aqui vemos tudo o que ele parecia fazer, e a causa ainda tem que ser una com os seus efeitos. Então, dentro dos milagres, então, eu vou repetir aqui. Aqui está o oposto do ego, os milagres. O milagre é o oposto, e só aqui, só dentro do milagre, olhamos para o que era o ego. Nós não podemos olhar o que é o ego dentro do ego, porque daí nós já estamos dando realidade ao ego. Mas nós podemos olhar de volta para o que é o ego, era o ego, o ego, a partir da mentalidade milagrosa. Pois aqui dentro do milagre nós vemos tudo o que ele parecia fazer, tudo que o ego parecia fazer, e a causa ainda tem que ser una com os seus efeitos. Então, tudo que o ego parece fazer, os efeitos que nós vemos nisso, ainda tem a causa dentro da mesma crença de separação. Onde havia escuridão, agora vemos a luz. Então, o ego é a escuridão. Os milagres são vistos na luz. E nós já vimos várias vezes, tenho repetido isso, a escuridão, ela não tem uma característica própria, ela não tem existência. A escuridão, ela apenas é a ausência da luz. Assim como o frio não tem existência, é apenas a ausência de calor. Então, aonde a luz entra, a escuridão simplesmente deixa de parecer que existe. Nunca alguém vai conseguir estudar ou fracionar ou esmiuçar ou ver a composição da escuridão, mas a luz sim, porque onde a escuridão é apenas a ausência da luz. Por isso que na presença dos milagres, e os milagres são luz, os efeitos do ego desaparecem. O que é o ego? O que era a escuridão? Onde está o ego? Onde estava a escuridão. O que é ele agora e onde pode ser achado? Dentro da luz, onde nada bloqueia a luz. Onde que a escuridão pode ser achada? Assim, dentro dos milagres, onde que o ego pode ser achado? Milagres são totais, como a luz. Nós apenas podemos bloqueá-los, como de fato fizemos quando nos apegamos ao medo. O medo bloqueia os milagres, mas o medo já é um efeito de uma crença no nada, o efeito de uma crença no ego. Permitindo agora que a luz venha, a luz dos milagres venham, a escuridão é totalmente desfeita. Então, todos os efeitos do ego
são desfeitos na presença dos milagres, todos. Por isso que o primeiro princípio dos milagres, e o mais importante de todos, é de que não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é maior que o outro, e todas as expressões de amor são máximas. O milagre, por ele ter outra natureza que o ego, ele simplesmente pode substituir a totalidade dos efeitos do ego, não alguns, não apenas alguns, não apenas ah, aqueles que achamos que seriam mais fáceis e aqueles que achamos que seriam impossíveis porque o ego ainda teria um poder. Não funciona assim. Então, não existe ordem de dificuldades em milagres. Todos os efeitos do ego são desfeitos na presença do milagre, porque o milagre é luz e a escuridão é como o ego, é a ausência de luz. Então, como que a ausência de luz poderia conflitar com a luz? Como que o ego poderia conflitar com o milagre? Ele não se encontra, são ordens diferentes. Então, onde que o ego pode ser achado? O que o ego é agora, então ele é só a escuridão, e onde pode ser achado? Nada e em lugar nenhum. O ego é nada e não pode ser achado em lugar nenhum. Agora a luz veio, seu oposto se foi sem deixar vestígios. E esse é outro ponto. A luz, quando ela vem, a escuridão não deixa vestígios, ela simplesmente desaparece. Então, o medo de que o ego foi desfeito, mas que ele ainda deixou uma rebarbinha para fora, fora da correção, e que ele ainda vai voltar e nos alcançar, é apenas a ausência de fé nos milagres, é a importância de aceitar o sistema de pensamento dos milagres, porque aonde a luz vem, não existe mais vestígio da escuridão. Aonde o milagre é aceito na mente, não existe mais vestígio do ego. Onde o mal estava, agora, está agora a santidade. Então, o mal é um efeito ou um sinônimo da escuridão do ego. Mas onde a luz vem, onde o milagre vem, isso é a santidade, ali se reflete a santidade. E a santidade é característica da verdade, de Deus, do Cristo, do nosso ser. O que é o ego? O que era o mal? Onde está o ego? Em um sonho mau que apenas parecia real enquanto tu estavas sonhando. Por isso que nós também dizemos que a salvação ou expiação é sinônimo do despertar do sonho. Nós sonhamos um sonho mau e durante o sonho nos identificamos com o personagem dentro do sonho e isso parecia muito real enquanto estávamos vendo o sonho, estávamos identificados dentro do sonho. Mas sonho continua sendo sonho, passível, a mente continua passível a despertar a qualquer instante deste sonho. Onde estava a crucificação, está o Filho de Deus. Então, onde havia a dor, o sofrimento, onde a culpa nos mandou nos identificarmos com uma personalidade, com um personagem dentro de algo sofrível, dentro de uma identidade física e psicológica totalmente sofrível, nesse lugar, no mundo dos milagres, na luz, agora está o Filho de Deus, está o reconhecimento do Cristo. Então, o ser real está ali. O que é o ego? Quem tem necessidade de perguntar? Então, quem tem necessidade ainda de perguntar o que é o ego, quando reconhece a luz, quando reconhece o Cristo, não há mais necessidade de saber
do nada, como quem teria necessidade de perguntar onde ficou a escuridão quando já está na luz. Onde está o ego? Quem tem necessidade de buscar uma ilusão agora que os sonhos se foram? Então, esse é o despertar dos sonhos. A permitirmos que o sonho de milagres seja a nossa escolha, e esse sonho dos milagres, ele nos leva automaticamente ao despertar do sonho, de forma a nem percebermos quando houver ou quando haverá a troca do sonho dos milagres pela mente desperta da realidade. E onde que fica o ego nisso tudo? Quem tem necessidade ainda de saber da ilusão do nada, quando está ciente novamente da realidade? O que é um milagre? É um sonho também. O milagre, o céu é criação. O milagre é uma resposta para um pensamento de separação. Então, ainda é um sonho. Então, por isso que o milagre está dentro aqui do universo da mente que acredita no ego, na separação, que acredita no impossível. Então, o milagre, por isso que o milagre, também é um sonho, mas olha para todos os aspectos desse sonho e nunca mais questionarás. Então, olha os aspectos dos milagres. Quem se permite atentar aos milagres ao invés de ao ego, nunca mais questionará a realidade. Olha para o mundo benigno que vês, estendendo-se diante de ti, enquanto caminhas com gentileza. Então, os milagres, eles mostram, é um sonho de um mundo benigno, onde a gentileza caminha ao nosso redor e em nosso coração, onde não há mais conflito, não há dor, não há ataques, mas a gentileza do céu abençoa a todas as coisas que olha a si e recebe a bênção de todas as coisas que vêm em si. Então, é uma troca, uma comunicação de amor dentro do sonho. Então, o milagre é isso. Olha para todos os ajudantes ao longo do caminho no qual viajas, alegres na certeza do céu e na segurança da paz. O milagre, ele está presente em todos os nossos irmãos, onde a culpa ou a ausência de luz nos mostrou um inimigo, e onde nós temíamos nosso irmão, nós podemos, na luz, ver o Cristo nele, e como ainda é um sonho, esse Cristo se manifestará através de milagres, e eles se tornarão nossos ajudantes nesse caminho em qual nós viajamos, ainda num sonho aqui, porém alegres na certeza do céu, alegres na certeza de que Deus nos alcançará para trocar a consciência da nossa consciência de individualidade em conhecimento, em restaurar a ordem, nisso que nós chamamos nossa consciência aqui, para ela estar ciente somente do conhecimento do Cristo no céu. E isso nos mantém em segurança e em paz. E olha por um instante também para o que deixaste para trás e finalmente superaste. Olha por um instante o que nós deixamos para trás. Não há sacrifícios em deixar nada do ego para trás. Não há sacrifício em deixar nada que nos feriu para trás e superar isso, simplesmente largar isso tudo. Não há preço a ser pago pelo que nós deixamos para trás, porque isso era imaginário da escuridão. Nenhuma culpa que nós poderíamos carregar ou eventualmente carregamos é real, aquilo que a trouxe pode ser visto
e deixado para trás, porque visto à luz não era real, foi uma fantasia, um pensamento equivocado, uma imaginação vã. Então, isso era o ego. Então, isso que podemos superar e deixar para trás. Todo o ódio cruel, a necessidade de vingança e os gritos de dor, o medo de morrer e a urgência em matar, a ilusão sem fraternidade e o ser que parecia sozinho em todo o universo. Isso não é a descrição perfeita do universo dentro da escuridão? Do universo visto a partir da mentalidade que não está olhando através dos milagres, que está se imaginando com o ego. Então, isso era o ego, todo esse universo que nos feria. Então, o ódio, a morte, a dor, tudo isso é o ego e que pode agora ser deixado para trás, porque é superado através dos milagres. Esse terrível equívoco acerca de ti mesmo, o milagre corrige com tanta gentileza quanto uma mãe amorosa nina sua criança. Assim como ninguém melhor como uma mãe consegue acalmar o seu filho e ninar ele até ele adormecer em segurança, assim os milagres nos embalam no nosso sonho e nos acalentam a nossa dor até que finalmente superemos todo o sofrimento, toda a dor e nos entreguemos somente aos milagres, somente nesse ninar amoroso. Não é uma canção como essa que gostarias de ouvir? Quem não escolhe, em sã consciência, trocar toda a dor que o sistema ego nos trouxe, todo o medo, toda a angústia que existe dentro do ego, por uma canção de ninar dos milagres, por um alegre acalentar dos milagres. Não responderia ela, essa canção dos milagres, a tudo que pensaste em perguntar, tornando até mesmo a pergunta sem significado? Então, dentro dessa canção tão acolhedora dos milagres, que nos confortam e trazem tudo o que precisamos para voltarmos a ter paz na nossa mente. Isso inclusive não responde a toda a necessidade de querer saber o que é o ego? Quem ainda precisa perder tempo ou investir em querer entender o que é o ego? Simplesmente trocamos o nosso desejo para nos entregarmos aos milagres, a esse efeito que vem de outro lugar do que veio o ego. As tuas perguntas não têm nenhuma resposta, sendo feitos para aquietar a voz de Deus, que só pergunta uma única questão a cada um. Já estás pronto para me ajudar a salvar o mundo? Então, todos os questionamentos que o ego faz, o que é o ego, por que que Deus permitiu que o ego existisse, por que que se é impossível, parece real, enfim, o ego pode ter milhares de perguntas e fará outras milhares de perguntas, mas todas elas têm um único propósito: aquietar a voz de Deus, tornar o ego real. E sendo assim, as respostas ao ego, se pensarmos que tem resposta para ele, então nós estaremos fazendo isso. Nós teremos escolhendo ao ego ao invés da voz de Deus, ao invés do sistema de Deus. Mas Deus, dentro do sonho, a voz de Deus, ela tem uma única questão. Então, a voz de Deus, esse outro sistema que é do Espírito Santo, que aqui nós estamos substituindo pela palavra também de milagres, porque os milagres
são o mesmo que o Espírito Santo. Ela só nos questiona uma coisa: já estamos prontos para ajudar a salvar o mundo? Ou seja, já estamos prontos para despertar? Ou ainda, já estamos prontos para largar a escuridão e voltar à luz? Queremos, de fato, voltar de novo a conhecer o nosso ser e parar de imaginarmos como que seria, como que nós seríamos se nós nos tivéssemos feito além da criação de Deus? Faze essa pergunta ao invés de perguntar o que é o ego, e verás um brilho súbito cobrir o mundo feito pelo ego. Então, essa pergunta, se já estamos prontos para ajudar a salvar o mundo, ela é um apelo para os milagres. Ela é um apelo para que permitamos que os milagres cubram o mundo. Por isso que um brilho súbito vem para cobrir o mundo feito pelo ego. Porque os milagres ainda são aqui na ilusão, mas são uma substituição para o ego. Então, os milagres, eles nos trazem esse mundo que em outros lugares aqui no texto nós aprendemos a chamar também de mundo real ou sonho feliz, que é o oposto em tudo, oposto ao mundo do ego. Então, permitindo que nós voltemos a nossa mente a nos questionarmos se realmente queremos isso, e o nosso ser, a nossa vontade, porque é a vontade de Deus, estarmos prontos para ajudar a salvar o mundo, isso permite que os milagres se façam refletir aonde havia a dor e o sofrimento, mostrando o mundo real em lugar do mundo caótico do conflito. Agora, nenhum milagre é recusado a ninguém. Agora, a resposta a tudo que vimos é um milagre. O mundo está salvo do que pensaste que era. Então, o mundo não era mal. O mundo não estava aqui para nos ferir. O mundo não era o que nos separava da consciência do nosso ser. O mundo agora está salvo disso tudo, porque permitimos que a luz do milagre iluminasse o mundo e um novo mundo se descortina na luz. Na escuridão, nós vemos um mundo que os sentidos ilusórios de um ser, de uma figura separada, nos mostra. Na luz, nos milagres, nós vemos um mundo que se opõe em propósito a tudo o que nós víamos de propósito nesse mundo anterior da dor do ego. E como é diferente esse mundo? É totalmente oposto. É um mundo novo. E estar ciente desse mundo automaticamente apaga da nossa mente outro mundo, porque nós só somos capazes de estar cientes de um desses dois mundos. Ou vemos o mundo do sofrimento, ou vemos esse novo mundo, e esses mundos são no propósito. Não é a parte física que conta de como que esse mundo parece funcionar, mas o propósito dentro dos milagres, tudo serve para curar a crença de separação. Tudo serve para o conforto, o consolo e a cura. O mundo está salvo do que pensaste que era, e o que ele é totalmente isento de condenação e totalmente puro. Tal é o mundo real. Tal é o sonho feliz que a nossa experiência da mentalidade passará antes de que Deus possa dar o último passo e devolver à nossa consciência a consciência do Cristo, a totalidade da unicidade do reino do céu, de estarmos cientes da totalidade do reino do céu. Antes disso, é preciso uma vista corrigida do mundo que
que aqui dentro do sonho nós pensávamos que era uma prisão. Então precisamos ver primeiro essa criação feliz. Isso é salvar o mundo. Ver esse mundo, isso é salvar o mundo, porque o mundo que é totalmente isento de condenação e totalmente puro, esse mundo já está salvo. Esse mundo está pronto para ser desperto, para ser transferido para a consciência da unicidade do céu. O milagre perdoa, o ego condena. Então, isso, como ele diz aqui, nenhum dos dois precisa ser definido, exceto por isso. Então, este é um conceito que nós deveríamos gravar muito na nossa mentalidade para diferenciarmos a escuridão da luz. Porque dentro da escuridão, o ego, ele faz chamar de luz apenas aspectos que querem dar realidade a ele mesmo. Então, ele chama isso de luz. Mas para nós não nos confundirmos mais o que é o ego e o que é o milagre, então, o milagre, ele perdoa. Ele olha para tudo e ele só tem um conceito para o que nós lhe trouxermos: o perdão. Aqui no sonho de separação, ele perdoa. O ego, ele só tem uma única coisa também que ele faz: ele condena. O ego jamais perdoa. Ele pode até barganhar pelo conceito que ele chama de perdão, que é que não desfaz, que não traz luz. Porque o ego, quando ele diz que ele perdoa, ele apenas barganha para ele parecer melhor, para separar e para julgar. O perdão do ego não é perdão, ele é julgamento. Ou então ele perdoa mas baseado em culpa, em reconhecer-se pecador. Isso também é impossível, porque se o pecado é real, o perdão já não pode mais entrar, porque o perdão é para a irrealidade. Então, erros podem ser desfeitos, pecado não. Por isso que o ego prega tanto que existem pecados ao invés de erros. Então, o ego jamais perdoa, mesmo que ele aparentemente pregue perdão, mas o perdão dele é uma arrogância e é algo cuidadosamente estudado por ele ou mantido por ele para não desfazer. Então, não é perdão. Então, ainda é condenação, porque condena aquilo que aparentemente o ego chama de perdoar, a se perpetuar existindo como algo separado. Então, ele diz: eu perdoo, mas não esqueço. Ou eu perdoo, mas isso de fato aconteceu. Então, isso não é perdoar. Então, só o milagre perdoa, porque o milagre, ele traz a luz, e na luz, coisas imaginadas na escuridão não podem ser vistas porque nunca existiram. E o mundo condenado, o mundo a ser perdoado, ele só existe na escuridão. Na presença da luz, ele desaparece. No entanto, então, nenhum dos dois, nem o milagre, nem o ego, nenhum dos dois precisa ser definido, exceto por isso, né, que saber diferenciar essa função de um que é de condenar e o outro sempre condena. No entanto, poderia uma definição ser mais certa ou mais de acordo com o que é a salvação? Então, poderia essa definição, o que é a salvação? O que é a expiação? O que é mais certo do que esse perdão? Então, despertar, salvar, expiar, perdoar. Tudo definição para o mesmo conceito, voltar a estar ciente da luz. O problema e a resposta estão juntos aqui, e tendo-se afinal encontrado, a escolha será clara. Nosso único problema, então, foi pensar que surgiu um mundo de escuridão a partir daquela ideia de
como que seria fazer algo além de Deus. Então, este problema, ele agora é colocado lado a lado com a resposta. Qual é a resposta para esse pensamento de que fizemos algo separado de Deus, ou como que seria esse mundo? Essa resposta, ela vem através dos milagres. Tudo que o Filho fizer ainda é a imagem e semelhança de Deus. E o mundo real, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus, embora ele seja ainda limitado pela percepção. Ele só pode ser percebido, mas essa percepção, ela ainda, por isso o mundo ele só pode ser projetado, não é real. Mas essa projeção, ela é percebida sem oposição à criação do céu. Ela não contradiz o céu. Ela apenas é limitada porque é projeção, porque não é criação. A criação é total. A projeção, como o próprio nome diz, projetar, é imaginar, é colocar para fora, é não criar. A criação é. A projeção faz esse mundo, mas a resposta, então, para o nosso problema, que nascido da culpa de termos nos identificado ou termos botado a curiosidade em saber como que seria fazer algo além de Deus, a resposta a esse problema é, então, os milagres. Quem escolhe o inferno quando ele é reconhecido? O que é o inferno? É a ausência da luz, é o mundo do ego, é esse conceito de que existe algo fora da mente de Deus. É todo o sofrimento, toda a dor, toda a irracionalidade, o sistema de morte, tudo isso que fere, que machuca, que angustia, isso é o inferno. Mas quem que escolhe o inferno quando está ciente do que ele é? Então, a culpa nos escondeu, nos fez fugir da mentalidade do amor e nós esquecemos do que é o inferno e o próprio sistema da separação, então, do ego, para se tornar eterno, fez com que dentro do próprio inferno parecesse haver salvação. E aí buscamos segurança dentro da escuridão, buscamos a paz dentro da escuridão, buscamos a saúde, a vida, perpetuar a vida, toda forma de conforto e de sustento dentro da escuridão. Mas isso é porque nós ainda não tínhamos reconhecido o que é o inferno. Uma vez tornado claro que a escuridão que esse nada, onde buscávamos equivocadamente segurança, onde nos debatíamos em achar a salvação, isso é o nada. Quando isso é reconhecido, não há mais dificuldade nenhuma em escolher o seu oposto, em largar esse, esse nada que é o inferno. E quem não iria um pouco mais adiante, quando lhe foi dado compreender que o caminho é curto e sua meta é o céu? Então, uma vez reconhecido o que é o inferno, o que é esse nada, mas ainda estando preso no sonho, quem que, compreendendo isso, não aceita ir um pouquinho mais adiante? Ter aí, quem que não aceita passar pelo sonho feliz, para sabendo que a sua meta é o conhecimento do céu? Então, reconhecendo o inferno, mas ainda aprisionado dentro do sonho. Quem se importa em estar mais um pouquinho no sonho, mas agora nos sonhos dos milagres, sabendo que os milagres levarão com toda certeza diretamente de volta para o conhecimento do céu? Então, esta é a escolha da razão, e a razão é o nosso ser, então é uma escolha inevitável. Só precisamos confiar nisso e permitir que a razão, que nós alinharmos o nosso desejo com essa vontade. Então, isto
Jesus nos trouxe hoje para diferenciarmos o ego do milagre. Como um comentário a mais, até vocês podem ter percebido como Jesus, nesse texto particular de hoje, não se referiu a Espírito Santo, porque novamente, Espírito Santo e milagre, eles são efeito um do outro, ou então a nossa mente certa também é esse efeito. Então, para nós não nos apegarmos a conceitos de palavras ou a símbolos, mas a experiência que esses símbolos apontam. Então, por isso que tão fortemente hoje ele nos trouxe os milagres como sendo a resposta para o ego, a experiência e esse convite para nós vivenciarmos pelos milagres. Essa é a resposta para se já estamos prontos para ajudar a salvar o mundo. Se nós estamos prontos a vivenciarmos pelos milagres. E nós só precisamos escolher isso, porque o próprio milagre faz o restante. Dentro da escuridão, nós achamos que nós temos que fazer algo a mais, de além de oferecer os milagres, que nós temos que fazer o próprio milagre. Nós somos aqueles que só precisamos escolher o milagre. O milagre já é. E é essa a nossa aprendizagem aqui. Isso, aprender isso é esse caminho que é curto, esse ir um pouquinho a mais, ir um pouco mais adiante por um caminho curto. O caminho do milagre é curto porque logo em seguida já está o próprio céu, a volta da consciência da totalidade. Então, esta é a nossa escolha. É assim que nós podemos preparar a nossa mente para fazer com que o próximo ano e todos os mais, e a partir desse instante, que todos os dias sejam o mesmo dia, o dia devotado aos milagres, porque é aqui que está a luz, é aqui que está a resposta para a pergunta que nos trouxe até aqui, porque ninguém viria aqui se não estivesse enganado em seu autoconceito do que ele é e se não estivesse sofrendo dentro desse auto-engano. Então, concluo aqui e deixo agora para nossa. Nós estamos agora na nossa interação. Alguém gostaria de colocar? Hoje até não tivemos nenhuma interação durante a leitura. E como não houve interação, assim, eu tenho certeza que não houve, porque está acalentando, porque nesse momento está havendo, então, essa escolha pelos milagres e precisamos fortalecer isso a cada instante, a cada pensamento. Então, vou encerrando essa gravação aqui, esse estudo com esse pensamento, com esse desejo de que essa escolha pelos milagres seja agora e praticado muito para que se torne constante. Vou encerrando aqui. Gratidão a Jesus por nos trazer essa compreensão.